dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Davidson. Vocês estão no canal Em Busca da Verdade, o primeiro canal do YouTube que está em busca do Deus verdadeiro. E o vídeo de hoje é para falar para vocês o que é a Bíblia, o que cada livro da Bíblia fala, como eu li a Bíblia e por que eu não irei falar aqui nesse canal sobre o livro do Apocalipse. Mas antes de tudo, meus amigos, não se esqueçam de clicar no beleza aqui abaixo. Confiram aqui a sua inscrição, porque às vezes o YouTube cancela a inscrição de vocês. Clique no sininho para receber todas as notificações. E agora deixe de enrolação e segue com o vídeo. Bom, como alguns aqui já sabem, eu li a Bíblia toda. Na verdade, ler não é a palavra certa. Na verdade, eu ouvi a Bíblia. Eu utilizei o aplicativo chamado Bíblia Sagrada, onde tem a Bíblia em áudio. E eu também ouvi o aplicativo na versão NTLH, que quer dizer nova tradução da linguagem de hoje. Eu usei essa versão até para poder fazer o vídeo aí de Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Então eu preferi ouvir a Bíblia porque eu não tinha muito tempo de parar ali e ficar lendo, né? Então, para não perder tempo, ou seja, para não deixar de lado o estudo da Bíblia, eu sempre que podia, sempre que eu estava em trajeto para o trabalho ou caminhando na rua, eu ficava ouvindo a Bíblia. E foi assim que eu li a Bíblia toda, dessa maneira aqui, que vocês podem ler também, que é muito fácil, ou melhor, ouvir a Bíblia. Mas o que é a Bíblia? Por acaso você sabe o que é a Bíblia? Bom, Davidson, a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, meus amigos, na verdade, não. Ela vai te converter, desviado, terra seca. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros onde conta a história do povo escolhido por Deus. A Bíblia não é a história de Deus. Vocês não vão ficar sabendo tudo sobre Deus lendo a Bíblia. E a Bíblia muito menos é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês não vão ficar sabendo qual é a vontade de Deus lendo a Bíblia. A Bíblia conta exclusivamente a história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Aí sim, vocês estudando a história do povo de Israel, vocês vão ficar sabendo como Deus tratava aquele povo, o que aquele povo fez de certo para que Deus possa ter abençoado eles e o que o povo fez de errado para que Deus possa ter castigado eles. Vocês estudando a história daquele povo, vocês poderão saber o que Deus quer da vida de vocês e como Deus vai tratar vocês segundo as suas tomadas de decisões. É importante dizer que quando esse conjunto de livros estavam sendo selecionados para fazer parte da Bíblia, um critério muito importante utilizado é que esses livros deveriam ser inspirados por Deus, ou seja, apenas os livros escritos pelos profetas da Bíblia do Antigo Testamento e os livros escritos pelos discípulos de Jesus que iriam fazer parte desse conjunto que hoje nós conhecemos como Bíblia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo futuro aqui no canal dizendo apenas sobre essa seleção de livros, como esses livros foram selecionados, sobre os livros que estão dentro da Bíblia, os livros canônicos e os livros que foram retirados da Bíblia, os livros apócrifos. Coloquem aqui nos comentários a sugestão de vocês, beleza? Bom, uma das dificuldades ao se ler a Bíblia é que a Bíblia ela não foi escrita na ordem cronológica, ou seja, não tem uma linha de tempo ali certinha e os livros não foram organizados nessa ordem. Outra dificuldade ao ler a Bíblia é que muita gente, a maioria das pessoas não conhece a geografia ali de Israel, a geografia ali do Oriente Médio. Então, se vocês pegarem o mapa e ficarem de olho ali na geografia de Israel, do Oriente Médio ali, vocês vão ficar por dentro da geografia de Israel. E se vocês pegarem a Bíblia e começarem a ler ela na ordem cronológica, aí sim, meus amigos, aí vocês não vão ter dúvidas nenhuma a respeito da história do povo de Israel. Dito isso, meus amigos, vamos ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Bom, antes de falar de Gênesis, é preciso dizer em que circunstância ele foi escrito. Bom, não se sabe exatamente quando o livro de Gênesis foi escrito. Apenas o que se sabe é que o livro de Gênesis foi escrito depois da saída do povo hebreu do Egito. Aí vocês devem estar se perguntando, e por que isso é importante? Bom, meus amigos, isso é importante por dois motivos.
O primeiro motivo é que o povo de Israel, saindo do Egito, eles passaram do status de escravo para status de povo, rumo a uma nação. E como povo, eles deveriam registrar a sua própria história de origem, por isso, Gênesis. O segundo motivo é que o povo hebreu teve a sua própria cultura influenciada pelas culturas vizinhas, ou seja, pela cultura do Egito. Então eles deveriam meio que voltar às suas antigas tradições, às suas tradições raízes ali, né? E para isso o povo tinha que conhecer a sua própria história. Então, o livro de Gênesis, além de dar uma identidade para o povo, tinha o objetivo de fazer eles voltarem às suas antigas tradições. Por isso, escrever o livro de Gênesis foi algo muito importante para o povo de Israel. Bom, agora vamos lá. Em Gênesis, Deus criou o céu, a terra, o universo, a raça humana. Em resumo, tudo que existe no universo foi criado por Deus. A Bíblia é muito clara ao descrever isso. Depois disso, Adão e Eva são expulsos do jardim por terem pecado contra Deus. Já fora do jardim, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E como vocês sabem, Caim mata Abel por ciúmes. Após isso, pelo pecado de Caim, Caim vai para longe de Adão e Eva e se casa com uma mulher de origem desconhecida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo futuro falando quem seria a possível mulher de Caim. Mas seguindo aqui, Adão e Eva têm outro filho, o nome desse filho é Sete. Sete se casa com sua irmã e assim a terra passa a ser povoada por 2 povos. O primeiro povo, os descendentes de Caim, e o segundo povo, descendente de Sete. Após isso, eis que surge uma nova raça de seres humanos, chamados na Bíblia de Nefilim. Em algumas Bíblias é traduzido de maneira errada como gigantes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo futuro aqui exclusivamente sobre os Nefilins. Coloquem no comentário a opinião de vocês. Os descendentes de Caim, eles eram homens muito maus. Os Nefilins também eram maus. Alguns descendentes de Sete também eram maus. Dessa forma, meus amigos, a terra ficou sendo povoada por pessoas, por seres humanos maus, com pequenas exceções ali. Então Deus viu que foi uma má ideia jogar, tirar os seres humanos ali do Jardim do Éden e jogar ele para viver junto com os animais. Porque agora meio que os seres humanos se tornaram completos animais. Então Deus resolve acabar com todos os seres humanos. Porém, Deus não queria que todos os animais fossem extintos também. Então, por isso, Deus pede para um homem chamado Noé construir um enorme barco, para que assim os animais possam ser salvos desse castigo que Deus enviará sobre a terra. Então Deus envia um dilúvio sobre a terra, e assim todos os animais e todos os seres humanos, exceto aqueles que estavam na arca, são mortos. Depois, passado um tempo, as águas do dilúvio abaixo, Noé finalmente sai da arca junto com os animais, e Noé fica responsável por repovoar a terra, por continuar a descendência da raça humana. E para comemorar isso, meus amigos, o que Noé faz? Noé faz o vinho e fica bêbado. Sim, meus amigos, segundo a Bíblia, Noé é o criador, o inventor do vinho. Bom, após isso, a humanidade cresce novamente, começa a se multiplicar pela terra e começa a surgir alguns povos, algumas tribos ali isoladas começam a se formar. E eis que surge um homem chamado Nimrod. E esse homem, ele se autodenomina Deus e ele tem uma ideia para unir todos os povos. Uma espécie de princípio ali, o começo da civilização humana. Então Nimrod junta todos os humanos e ele usa um discurso muito bom para poder unir todos os seres humanos. Ele diz o seguinte: olha, Deus pode se irar contra nós novamente, ele pode, mandar outro dilúvio aqui para poder acabar com a gente, então vamos fazer o seguinte: vamos construir uma torre gigantesca que chegue até os céus. Dessa forma, se vier ocorrer algum dilúvio, nós estaremos lá em cima, estaremos salvos do dilúvio. Então vamos nos unir e vamos nos rebelar contra essa tirania de Deus. Deus, obviamente, não vai muito com aquela atitude de Nimrod, fica bolado com tudo ali. E como castigo à humanidade, ele troca a língua de todo mundo.
Dessa forma, meus amigos, as pessoas são obrigadas a se espalhar pela terra. É uma sacada muito boa aí, ó. Vocês querem se unir contra mim? Eu quero ver aí vocês conseguirem se comunicar agora. E troca língua de geral, cada um vai para o seu canto ali, e assim surgem as nações e diversos povos e diversas línguas que temos até hoje. Bom, com os povos espalhados pela terra, eis que surge Abraão. Abraão é um homem escolhido por Deus para, a partir de Abraão, Deus fazer um povo, uma nação apenas sua. Deus é muito claro, ele diz que todos os povos são dele, mas os descendentes de Abraão serão um povo exclusivo dele, serão como sacerdotes aqui na terra. Então Abraão, uma característica dele é que ele é um seminômade, e durante a sua vida ele caminhou por quase todo ali o Oriente Médio. Então Abraão sai de Ur e vai até Arã-Padã, e é em Arã-Padã que Deus fala com ele. Então Deus fala para Abraão que Abraão será muito abençoado, ele terá muitos filhos e os seus descendentes se tornarão uma grande nação. Bom, depois disso, Abraão tem um filho com a sua escrava. O nome desse filho é Ismael. E depois ele tem um filho com sua esposa Sara. E o nome desse filho é Isaac. Bom, Ismael, né, depois de um tempo, ele vai para longe de Abraão. E os descendentes de Ismael são os ismaelitas, que hoje seria o povo árabe. Já Isaac, ele tem um filho chamado Jacó. E Jacó, durante a sua peregrinação, né, durante a sua caminhada ali, a sua jornada, ele acaba caindo na porrada com um anjo. O anjo, vendo que Jacó era bem brabo mesmo, resolve dar o nome dele de Israel. Fala, ó, a partir de agora esse nome vai ser Israel, porque você caiu na porrada com Deus. Então, Israel, né, Jacó, ele tem 12 filhos. E eu vou colocar o nome deles aqui na tela para vocês. E um desses filhos, ele é muito importante. O nome desse filho é José. E José, ele é vendido por seus irmãos como escravo para o povo egípcio. Bom, José ele fica um tempo ali vivendo no Egito e após isso ele acaba se tornando governador do Egito. Bom, José ele tem um dom de decifrar sonhos e após ele decifrar o sonho, né, do faraó ali do Egito, ele é colocado como governador e graças ao dom de decifrar sonhos que ele possuía, ele acaba evitando que o Egito passasse por um período de fome, né, que iria acontecer, um período de miséria. Ele, sob orientação de Deus, ele orienta o faraó que o faraó guardasse por 7 anos mantimentos, né, para aquele período de fome que viria sobre o Egito. E assim foi feito graças a José, né? Ele acaba evitando que o Egito passasse por esse período de fome, e o Egito estava tão próspero durante esse período de seca que ele acaba vendendo alimento para os povos vizinhos. E é nesse momento que Josué reencontra Jacó e os seus irmãos que o haviam vendido para os egípcios. Josué vê que aquilo ali tudo foi um plano de Deus e ele acaba convidando o seu pai Jacó e seus irmãos para viver com ele no Egito. E é assim, meus amigos, que acaba o livro de Gênesis. Bom, futuramente, os descendentes dos 11 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José, acabam se tornando as 12 tribos de Israel. Mas peraí, David, 11 mais 2 é igual a 13? Que cálculo é esse doido que você fez aí? Bom, meus amigos, isso porque um dos filhos de José se chama Levi, e os descendentes de Levi, os levitas, eles não possuem terras. Eles são responsáveis por cuidar do tabernáculo de Deus, que eu vou falar aqui mais pra frente, que surge mais pra frente aqui. Então, por conta disso, os levitas, eles não têm terra. Então, dessa forma, há apenas 12 tribos de Israel, mais os levitas. Bom, mais pra frente, meus amigos, os descendentes de Jacó, o chamado de povo hebreu, acabam se tornando escravos dos egípcios. É nesse momento que surge Moisés. No livro de Êxodo, narra a história de Moisés e a libertação do povo hebreu do Egito rumo à terra de Canaã, a terra prometida.
Terra essa que Abraão, o seu antepassado, já havia comprado, e pelo povo hebreu ficar um tempinho ali, cerca de 400 anos sem ir nessa terra. Essa terra acabou sendo invadida por outros povos. Bom, na ordem cronológica, vale lembrar que o livro de Jó foi escrito antes de Êxodo. Bom, isso é claro porque em momento algum no livro de Jó ele fala sobre as leis de Moisés. E essas leis são muitas, meus amigos, tanto no livro de Êxodo como no livro de Levíticos, onde fala muito da tribo de Levi. E essa lei também é falada no livro de Números. Bom, o livro de Números, a característica dele é que o nome dele é Números, porque nesse livro é contado a história de como e por que o povo hebreu teve o hábito de registrar o número das suas riquezas, do ouro que eles tinham, das vacas, né? O número do povo também, por isso esse nome Números. Bom, as leis de Moisés, elas também são escritas no livro de Deuteronômio. Esse livro é o livro onde se encontra todos os discursos de Moisés. Bom, lembrando a vocês que a tribo de Levi ela foi responsável por cuidar do tabernáculo, ou seja, cuidar do templo do Senhor, local onde era feito o sacrifício e onde estava o Santo dos Santos. Era um serviço tão importante, por isso que eles não tinham terra, porque a terra deles já era o próprio tabernáculo, não tinha que ter mais nada que aquilo dali, porque eles já tinham Deus, eles já pertenciam para Deus, então eles não tinham terras por conta disso. Já os outros povos, né, as outras 12 tribos ali foram mais para frente, foram distribuídas aí as suas terras. Passado o período de 40 anos de sua peregrinação pelo deserto, eis que eles encontram a terra prometida. E aí que chega o livro de Josué. Então Deus escolhe Josué para liderar o povo, porque após a morte de Moisés ele chega a ver a terra prometida, mas ele não chega a entrar. Josué é colocado como seu sucessor. Aqui no livro de Josué conta todas as guerras que o povo lutou para conquistar, para reconquistar a terra de Canaã. E depois de toda essa guerra, que a terra é conquistada, chegamos ao livro de Juízes. No livro de Juízes é muito interessante porque é o período de tempo, eu não me recordo aqui, se eu achar esse período de tempo, eu vou colocar aqui na tela, o período de tempo em que o povo hebreu passa a ser governado por juízes. Não existia rei, governador ali. Cada estado, cada tribo, cada município havia um juiz que era responsável por interpretar a lei de Moisés e assim julgar o povo com mais justiça possível. Depois do livro de Juízes tem o livro de Ruth. Eu não vou dar nenhum trabalho de falar a história de Ruth porque é um livro muito pequeno. Ele tem apenas 4 capítulos, então eu aconselho vocês a lerem esse livro caso vocês estejam interessados, beleza? Após o livro de Ruth, tem o livro de Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Isso por quê? Porque o povo estava começando a ver os povos vizinhos e perceberam que os povos vizinhos eles tinham reis, só que Israel não tinha reis. Então eles pedem para Samuel falar com Deus para que Deus possa eleger do meio do povo um rei para eles. Aí Deus fica bolado mais uma vez com o povo. Pensem vocês, Deus era o rei daquele povo e para cuidar do povo, para julgar o povo, Deus deixou alguns juízes. Então, se o povo estava pedindo um rei, é porque o povo não reconhecia Deus como rei deles. Aí, meus amigos, Deus ele fica bolado com aquilo dali e resolve escolher um dos piores reis de Israel, o rei Saul. Saul tem muitos problemas em seguir as ordens de Deus e por conta disso todo o povo acaba sofrendo. Durante ainda, no final ali do reinado de Saul, Deus escolhe um novo rei para Israel, mas dessa vez um rei justo, um rei bondoso e amoroso. Ele escolhe o rei Davi. Após a morte de Saul, o rei Davi ele é eleito, ele é aclamado ali como rei e agora sim o povo pode ser governado por um rei bondoso. E é aí que entramos no livro de Reis. Bom, o livro de Reis conta a história de todos os reis de Israel até o povo começar a pecar. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui ficou muito grande, então farei uma segunda parte
onde eu irei dar continuidade a essa explicação, a narrativa, né, dos outros livros aqui da Bíblia, e também eu irei falar porque eu não vou falar em hipótese alguma aqui nesse canal sobre o livro de Apocalipse, sobre arrebatamento, sobre o fim do mundo, sobre o anticristo. No próximo vídeo eu explico por que eu não falarei sobre isso, porque isso é tão difícil de ser falado, beleza? E esse foi o vídeo, meus amigos. Eu peço a vocês que vocês gostaram desse vídeo aqui. Não se esqueçam de clicar o beleza aqui abaixo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Comentem aqui abaixo a opinião de vocês sobre esse vídeo aqui. E, meus amigos, até o próximo vídeo, onde nós iremos buscar a verdade.